Meus irmãos aqui do meu lado, os irmãos também da internet, nós temos um líder abençoado por Deus nesta cidade. O bispo Gleibe de Andrade, ele desde os 15 anos que ele foi separado para pregar o Evangelho. Aos 21 anos ele foi consagrado, foi ordenado ao sagrado ministério e foi feito, declarado o bispo da Igreja Família de Deus, um nome extremamente feliz, Igreja Família de Deus, porque se nós formos falar da família de Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos todos irmãos, nós somos todos família de Deus. Então nós gostaríamos de dizer que ele é formado em teologia, também é bacharel em Direito, é o diretor e proprietário da Rádio 104.5 FM, onde trabalha como diretor comercial e artístico o nosso irmão Alberto Brizola, e o debate tem feito crescer dia a dia a audiência dessa rádio. Então nós louvamos a Deus e damos as boas-vindas a Ele no púlpito da Catedral. Nós vamos receber a mensagem dele como mensagem do Senhor, em nome de Jesus. A palavra é sua, meu querido bispo. Amém. Bom dia, que a graça do nosso Deus seja sobre todos, amém? Eu me sinto assim um tanto quanto desafiado, porque pregar nesse púlpito onde um homem como o reverendo Guilhermino prega há 33 anos, não é mole não é fácil não. E nós que de certa forma o admiramos como mestre, né? Ficamos assim, sabe quando o aluno tem que fazer uma dissertação diante do mestre, do professor? É o que nós nos sentimos, né? É dessa forma que nos sentimos nessa manhã. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração de Deus para vocês. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui na família de Deus, porque somos da família de Deus. Sejamos calvinistas, arminianos, soberanistas, nós somos membros da família de Deus, daquela que para sempre vai estar com o Senhor na glória. Você tem a certeza disso no seu coração? Tenha essa certeza. Você foi comprado para ser membro da família de Deus, amém? Eu queria ler um texto sagrado e gostaria que, se você pudesse me acompanhar na Bíblia, pode ficar sentado mesmo. Se encontra aqui, na verdade eu vou ler 3 versículos poderosos. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 5. Efésios 1, 5. É uma palavra poderosa, reveladora, profunda. Efésios 1, 5. Eu costumo perguntar, quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Eu vou esperá-los. Hoje é o dia da Bíblia. Hoje era um dia que os governantes dessa nação deveriam render todas as homenagens ao nosso Deus que nos privilegiou, nos dando a revelação da sua vontade através das páginas da Bíblia. Mas um dia isso acontecerá. Eu creio que essa nação se renderá ao soberano Deus. Vamos à leitura, diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos
por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. João 1,12, Evangelho de João 1,12, diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estas pessoas que estiveram aqui na frente fazendo uma confissão pública, elas estavam, na verdade, recebendo a adoção ou a confirmação de filhas de Deus. Elas não mudaram de religião, elas mudaram de reino. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. Nós somos feitos legalmente filhos de Deus, espiritualmente filhos de Deus. O nosso nome, ele é assentado no livro da vida. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Quando nós confessamos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Essa é a nossa nova identidade. Eu, você, nós constituímos a família de Deus, os irmãos de Jesus. Isso é fato e ninguém pode revogar. E eu queria falar sobre isso nesta manhã. Abra sua Bíblia em Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 1. Diz que, e isso é importante que você entenda, o que é que diz aí? Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro for menino, em nada ele é diferente de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro for menino, em nada ele é diferente de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, ainda que seja dono de todas as coisas, mas por ser menino, ele não difere de um escravo. Você foi predestinado para a adoção de filhos. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te revelou Jesus, você o recebeu em seu coração, e a partir daquele momento, você se tornou um filho de Deus. Houve dentro de você uma regeneração. Você recebeu a adoção, foi enxertado na videira. E nessa condição de filho, Paulo diz que você também se tornou herdeiro de Deus. Você se tornou co-herdeiro com Jesus. Você se tornou membro da família de Deus. Mas ele também diz que, apesar dessa sua condição de filho, enquanto você for menino no seu entendimento, na sua compreensão de quem você é em Cristo, de quais são os seus direitos em Cristo, enquanto você não amadurecer, não crescer, em nada você será diferente de um escravo. Nós temos visto a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor, os filhos e filhas, os herdeiros e herdeiras, vivendo aquém do que deveriam viver. Nós temos visto os filhos e filhas de Deus vivendo como se fossem escravos, deixando de desfrutar o melhor que Deus tem para eles. Parece até que o pai tem sido omisso ou negligente, quando na verdade está se cumprindo o que diz lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus não está falando do povo que não lhe pertence, Ele está falando dos seus filhos e filhas, dos seus herdeiros e herdeiras, daqueles a quem Ele predestinou para a adoção de filhos.
Ele está falando que por falta do conhecimento, do crescimento espiritual, da maturidade, esse povo a quem ele escolheu está vivendo como servo. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, teu nome está assentado no livro da vida. Deus ama você e nunca te deixará, de forma alguma te abandonará. As promessas que ele fez e deixou registradas nas páginas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, na verdade, são promessas dirigidas a você como herdeiro. No entanto, muitos, por falta de maturidade, de crescimento, de compreensão, estão vivendo aquém, porque embora herdeiros são meninos, e em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente de um escravo. Eu gostaria de, na prática, mostrar o que isso significa. Vamos dar uma leitura breve em Lucas. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Todo mundo, a cristandade conhece a história do filho pródigo. E todos falam do quanto ele se quebrou, se arrebentou, se frustrou por não ouvir a voz do seu pai. E isso é óbvio. Toda vez que você não ouve a voz do seu pai, você quebra a cara. Em linguagem popular, você cai do cavalo. Você se afunda, você naufraga. Lucas 15, 25, por favor. 15, 25. Nós sabemos que ele se arrependeu, voltou para a casa do pai. E o pai, ao avistá-lo, correu, se atirou ao seu pescoço, o beijou, o abraçou, mandou trazer roupas novas, como qualquer pai e mãe faria, né? Mandou matar o cevado, mandou convidar os amigos e mandou fazer um banquete, uma festa, para receber o filho que estava morto e reviveu, fora perdido e agora tinha sido achado. Lucas 15, 25. Vamos à leitura. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja que não basta ser herdeiro, veja que não basta ter direitos, veja que a falta de conhecimento faz com que um príncipe viva como um escravo, um herdeiro como quem nada tem. Esse irmão mais velho da passagem do filho pródigo, esse camarada, ele era possuidor de tudo, pois a parte do seu irmão ele já havia recebido, já havia desperdiçado. Mas no seu coração, a falta de crescimento, de maturidade, de conhecimento, de entendimento, o fazia se enxergar como um servo, como um escravo. E quando ele volta para casa e vê o pai fazendo uma festa pelo filho perdido, reencontrado, ele fica irado, ele fica irritado, e não quer participar daquela festa.
Ele não quer entrar em casa e o pai tenta fazer com que ele entre. E ele desabafa para o pai e ele diz: pai, eu estou contigo há tantos anos, eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. E o Senhor nunca me deu um cabritinho para me divertir, para me alegrar com os meus amigos. Vem esse teu filho aí, o pródigo, e o Senhor mata o cevado, faz uma festa, um banquete. O que é isso? Eu não concordo com isto. Veja a mente dele de escravo. O pai olha para ele e diz: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, te pertence. Em outras palavras, se você quisesse o cabrito, o cevado, você poderia pegá-lo. Você é meu herdeiro, tudo que eu tenho é teu, te pertence. Mas por falta de conhecimento, ele estava se comportando como um escravo. Deus está dizendo para você nessa manhã: você é meu filho e tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho lhe pertence. Tudo que eu prometi constitui a tua herança. Tudo que está registrado nas páginas das Escrituras Sagradas constitui a tua herança. Abra no 5º livro, por favor. Deuteronômio 29. No 5º livro. 5º livro. Deuteronômio 29. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um documento, é um tratado, é uma aliança, é um pacto, é um contrato entre Deus e você. E Deus, nesse tratado, nesse pacto, nesse contrato, nessa aliança, disse que você é filho dele por adoção através de Jesus. Diz que você é herdeiro dele. Agora, se você não crescer, não entender, não adianta nada. Você vai ser príncipe vivendo como escravo. Quem já achou Deuteronômio 29, 29, diga glória a Deus. Está escrito aí: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Tudo que está revelado nas páginas da Bíblia pertence à igreja do Senhor Jesus, aos predestinados, aos eleitos, ao sacerdócio real, à nação santa, à geração eleita. E quem é esse povo? Somos nós. Mas se nós não tivermos esse conhecimento, esse entendimento, se nós não crescermos e nos aprofundarmos nesse fato, nós vamos viver aquém do que Deus quer que vivamos, igreja. Deus não está olhando para você e contemplando a sua dor sem fazer nada. Deus está querendo que você se levante como filho que é, como herdeiro que é, e tome posse das coisas reveladas para a tua vida. Assim como você tomou posse da vida eterna, Deus quer que você tome posse das revelações contidas na Bíblia Sagrada, em todas as áreas da sua vida. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Ele te chamou para reinar em vida. O apóstolo Paulo diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. É importante que você que crê assuma essa verdade. É importante que você que crê assuma este fato. Assuma quem você é, essa sua nova identidade. Você é filho de Deus. Você não é mais um miserável pecador perdido. Você é filho de Deus. Tenha isso em mente ao acordar pela manhã. Glorifique a Deus porque você é filho de Deus. Você foi predestinado para a adoção de filhos. O que o Senhor fez não foi um teatro, uma representação, foi uma aliança que Ele firmou no Gólgota com você e por você. Mas Paulo insiste em dizer: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro for menino, em nada ele é diferente de um escravo, ainda que seja senhor de tudo.
Você é herdeiro de Deus. Cresça. E como eu cresço? Desejando afetuosamente o leite genuíno da palavra. Alimente-se dela. Hoje é o dia da Bíblia, da palavra, da revelação. Alimente-se dela. Deseje essa palavra mais do que o café matutino, mais do que o almoço, mais do que a churrascaria. Deseje essa palavra mais do que tudo. Faça o que diz no Salmo 1, medite nela de dia e de noite, e você vai ver que você vai crescer, como cristão, como ovelha, como filho, como herdeiro, e aí você não vai ficar de biquinho, quando você observar que outra pessoa está abençoada, porque você também vai ser abençoado em todas as áreas, você vai viver uma vida maravilhosa, porque tem gente que acha que Deus a escolheu para que ela viva todo o sofrimento aqui, para depois poder ir para a glória. Isso é bom para quem crê na doutrina da autoexpiação, né? Dos seus próprios sacrifícios para purificação. Mas como a nossa esperança é o sacrifício santo e vivo do Senhor Jesus, como nós somos aqueles que esperam inteiramente no Cordeiro, isso não vale para nós. Ele providenciou para você tudo aquilo que lhe diz respeito à vida. Se você crê, diga: eu creio. Eu vou mudar um pouco aqui a forma, o senhor me perdoe. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, vire. Ei, você é filho, você é herdeiro. Você não mudou de religião, você mudou de reino. Você está no reino do Senhor Jesus. Diga: você só tem que crescer. Diga: cresça no conhecimento da verdade. Cresça e apareça e desfrute do melhor de Deus para a tua vida. Amém? Nós temos que ter essa consciência. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que foram predestinados para irem para a glória, mas para viverem nesse mundo em glória. Eu sempre me questionava do porquê que a primeira igreja que vivia debaixo de uma aliança imperfeita, a igreja do Antigo Testamento, a igreja dos Hebreus, eles viveram um período em glória. Deus tirou 3 milhões de judeus do Egito. Deus os livrou da peste, do anjo da morte. Deus, no meio do deserto, não permitiu que nenhum daqueles 3 milhões adoecessem. Nenhum passou fome. Nenhum viveu aquém do que Deus tinha para eles. Você está, pelo menos está escrito na Bíblia, todos os inimigos sucumbiram diante deles. Aí eu perguntava: meu Deus, aquela aliança era imperfeita. Eu vivo na aliança perfeita, a tua igreja vive na aliança perfeita, e a tua igreja está vivendo aquém de quem vivia na primeira aliança, no pacto imperfeito. Por que isto? Se eu sei que o Senhor é fiel, será que é esta a tua vontade? Porque às vezes nós atribuímos a Deus a culpa. Nós falamos: eu estou assim sofrendo, eu estou assim morrendo, eu estou assim gemendo, eu estou assim padecendo, porque é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Às vezes você está assim sofrendo, morrendo, padecendo, porque você não cresceu no entendimento, no conhecimento de quem você é em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque Deus tem para cada um de nós uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, mas que nós só vamos desfrutá-la se nós crescermos no pleno conhecimento dele, se nós deixarmos de ser meninos espirituais e crescermos como lavoura de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus.
Para concluir, a Bíblia diz no livro de Atos que existia um discípulo por nome de Enéas, o qual estava há 8 anos moribundo, à porta da morte. Tem uma versão que diz que ele estava à porta da morte. E Pedro estava passeando por ali, pelaquela região, pregando, na verdade. Estava lá, visitando a igreja, fortalecendo a igreja. E Pedro ouviu falar de Enéas, que há 8 anos estava moribundo. E Pedro foi visitar Enéas. E chegando lá, ele o encontrou naquele estado caótico. E Pedro se vira para ele e diz uma única palavra: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, arruma a tua cama, rapaz. Jesus Cristo te cura. O que é que Pedro estava querendo dizer? Você é herdeiro, você tem direito. A cura divina é algo que te pertence. Não foi para viver enfermo que Deus te chamou, mas ele estava há 8 anos, talvez pensando que essa fosse a vontade de Deus. Ele estava lá doente, moribundo, à porta da morte. Tem muitos que estão assim, vivendo um caos, achando que esse caos é a vontade de Deus, quando tudo que eles precisariam fazer é tomar a atitude de assumir quem são em Cristo Jesus. Sua posição, seus direitos, sua herança, sua bênção. E naquele momento, sabe, a cegueira saiu dos olhos de Enéas. E Enéas se pôs de pé. E a Bíblia diz que todos os de Lida e Sarona viram isto e se converteram a Deus. Deus quer te levantar, mudar a tua história, para que os que olhem para a tua vida, porque a maior pregação que podemos fazer não são as nossas palavras, mas o nosso exemplo, a nossa vida, o nosso testemunho. Você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. Você foi chamado por Deus para viver uma vida esplêndida. A transformação que Jesus fez em você é semelhante à transformação que Ele fez no vinho em Canaã da Galileia. O mestre Sala elogiou. Ele disse: o vinho é esplêndido até o final. Todos os dias será esplêndido para você, porque Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no coração. Eu gostaria que você colocasse a mão no coração, fechasse os olhos. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Amado Pai Celestial, essa pessoa que está aqui não mudou de religião, ela mudou de reino. Ela foi predestinada pelo Senhor para a adoção de filho. Ela foi feita herdeira. Ela foi feita um príncipe e uma princesa. O nome dela foi assentado no livro da vida. As tuas promessas constituem a herança a qual ela tem direito. Embora ela viva nesse mundo, espiritualmente falando, ela não está mais no Aion. Ela está no mundo do Senhor Jesus, no reino do Filho do amor de Deus. Fisicamente ela pode estar nesse mundo, meu Pai, mas espiritualmente ela está no reino do Senhor Jesus. E a lei que vigora sobre ela é a lei do Espírito de vida, e não mais a lei do pecado e da morte. Que essa verdade, Senhor, seja enraizada no coração da tua igreja. Pois essa aqui é a tua igreja, não é outra senão a tua igreja. Este aqui é o teu povo, não é outro senão o teu povo. Esse aqui é o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita, aqueles que o Senhor dentre os milhares comprou. E estes são os que reinarão em vida, meu Deus, por tua graça. Então que o Senhor abra os olhos do entendimento, que o Senhor dê compreensão, que o Senhor fortaleça o fraco, que o Senhor levante o caído, que o Senhor anime o cansado, e que essa pessoa possa, no nome do Senhor Jesus, tomar posse da sua posição em Cristo, de quem ela é,
e viver a plenitude da tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.